Dessa vez, a pressão da direita não funcionou e o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, disse que não vai pautar a urgência do PL da anistia para a votação do plenário nas próximas sessões. O requerimento apresentado pelo líder do partido, Sóstenes Cavalcante, pretende acelerar a votação da proposta, que anistia os réus e condenados pelos atos do dia 8 de janeiro. Mas Hugo Mota ainda fez questão de lembrar que a definição da pauta é uma prerrogativa do presidente. Apesar de contrariar a oposição, Hugo Mota garantiu que vai manter o diálogo aberto com os partidos para tratar sobre a anistia, mas antecipou que os assuntos precisam ser vencidos no Colégio de Líderes antes de ir à votação no plenário. Vamos acompanhar o que disse Hugo Mota. Os partidos que defenderam o adiamento da pauta e partidos que são convictamente contra a pauta também se dispuseram a dialogar. Então há aqui uma sinalização que o diálogo pode ao final nos fazer avançar para uma solução. Os partidos também de oposição que defenderam a inclusão na pauta estão a favor da pauta, também topam dialogar sobre o mérito do projeto. Então isso nos mostra uma luz no final do túnel para que possamos avançar nesse sentido e a Câmara possa sair mais forte desse debate. Ninguém aqui está concordando com penas exageradas que algumas pessoas receberam. Nenhum líder aqui está a favor de nenhuma injustiça, por mais que a sua condição partidária o limite na defesa, mas eu pude escutar com muita atenção as falas de todos eles, do menor ao maior partido. Então há esse sentimento de convergência que algo é preciso ser feito para que, se houve ou se está acontecendo algum tipo de injustiça, isso possa ser também por nós combatido, por nós colocado, para que ao final o parlamento, a casa do debate, a casa do povo brasileiro, jamais possa ser insensível com qualquer pauta. Essa é sim uma pauta sensível a todos nós e nós vamos seguir dialogando, conduzindo esse debate da maneira mais profunda possível para que uma solução possa ser dada. Então eu agradeço a imprensa aqui presente e essa foi a decisão do Colégio de Líderes, que terá na pauta da semana que vem projetos de interesse da educação, que nós temos a Semana da Educação, a pauta remanescente dos projetos que estão na pauta e não foram votados, e aí na semana que vem, na reunião de líderes, nós debateremos a pauta da semana seguinte. Muito obrigado. O líder do Partido Liberal, deputado Sóstenes Cavalcante, disse que, apesar de não ser colocado em pauta, o PL da anistia já conseguiu avanços, incluindo o reconhecimento por parte dos líderes do governo de que há um exagero nas penas aplicadas. Avanços houveram. Nós perdemos de não pautar hoje, mas avanços houveram. Primeiro avanço, é bonito ver até os líderes da esquerda dizer que a dosimetria que o STF julgou essas pessoas está errada e precisa ser revista. Isto é unânime. Todos os líderes concordaram com isso. Já é a primeira grande vitória da anistia. A segunda grande vitória da anistia é ouvir da maioria dos líderes. Nós precisamos de ver o texto final para a gente decidir votar ou não na maioria de nossas bancadas. Ora, só não foi apresentado o texto porque o texto do substitutivo só pode ser apresentado pelo relator nomeado. Ou seja, primeiro pauta-se a urgência, este é o processo legislativo, é o nosso regimento. Pauta-se a urgência, que é o que nós estamos querendo e temos as assinaturas para pautá-la. O presidente da casa nomeia o relator, tendo o relator, este relator é quem apresenta o texto. Nós do PL, a pedido do presidente Valdemar, da nossa bancada, do presidente Jair Bolsonaro, temos uma sugestão a ser apresentada a quando o relator for nomeado. Todos nós sabemos que o colega Rodrigo Valadares foi o relator e tem conhecimento pleno da matéria na CCJ. O nosso pedido é que, se ele puder ser mantido, é a nossa indicação. O líder da oposição, deputado Zuco, do PL do Rio Grande do Sul, disse que a imprensa está mostrando abusos cometidos pelo Poder Judiciário e que o Colégio de Líderes errou ao não pautar o projeto da anistia. Eu quero agradecer à imprensa
que está sendo cada vez mais responsável por mostrar esses abusos. Vocês podem notar que algumas pessoas, inclusive, estão indo a regime domiciliar a pedido da oposição, a pedido da sociedade, mas empurrar esse tema para mais dias, quiçá semanas, foi um erro muito grande por parte do Colégio de Líderes. Quero falar, sim, que nós vamos somente sair da obstrução após termos a data marcada da anistia. Já o líder do governo, o deputado José Guimarães, do PT, afirma que a prioridade não é a anistia, mas dar celeridade à PEC da segurança e à instalação da comissão especial, que vai discutir a isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5 mil. Essa matéria terá da nossa parte, do presidente Hugo, celeridade total. Ele comunicou que remeterá a PEC para a Comissão de Constituição e Justiça na próxima semana já, porque ela já está protocolada aqui, e aí, depois de aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, que ele sugeriu um prazo de 30 dias, vai para a montagem da comissão especial. Então é uma matéria prioridade das prioridades do governo. Aquilo que foi feito ontem com os dois presidentes, presidente do Senado e presidente da Câmara. Igualmente a pauta da isenção do imposto de renda. O presidente também, estou aqui com alguns líderes do PT, PSOL, do PSB, do PCdoB, todos nós, e o Hugo, o presidente, quer instalar até a próxima semana as comissões especiais, dentre elas a comissão especial do imposto de renda, que é prioridade das prioridades. Larissa, eu queria até chamar já você para aqui para nossa conversa, porque como que ficou o Hugo Mota nessa situação toda? Porque o Hugo Mota falou que se tivesse maioria iria ali votar o requerimento de urgência. Agora ele já está batendo no peito falando que não, é para poder esperar. Como que fica ali a questão do Hugo Mota? Letícia, uma jogada de mestre, eu diria, do Hugo Mota, viu? A gente vem criticando ele há algumas semanas, alguns dias aqui no nosso jornal, em função de toda aquela situação envolvendo o deputado Glauber Braga, da greve de fome. Aí veio a Semana Santa, a Câmara suspendeu os trabalhos ali, o Hugo Mota viajou, segundo ali vários interlocutores, né, do PSOL principalmente, não estava atendendo ligações, etc., em meio à questão de Glauber Braga, em meio à questão do PL da anistia, e a gente não tinha nenhuma sinalização um pouco mais enfática de Hugo Mota. E aí essa pressão continua, né? Cresce, inclusive, depois da cirurgia do ex-presidente Jair Bolsonaro e toda a repercussão em torno disso. E aí ele tem essa jogada de mestre, né? De jogar, de levar ali para o Colégio de Líderes e deixar na mão dos líderes essa decisão de colocar o requerimento de urgência para votação ou não. E aí, quero levantar 2 pontos, né? O Hugo Mota, dessa forma, ele consegue ficar bem com todo mundo. Ele fica bem com os líderes que se sentiram ouvidos ali para essa questão, consegue ficar bem com o governo, que não quer de jeito nenhum que o PL da anistia vá para a votação de fato, e fica bem até com a oposição, porque ele jogou a culpa, entre aspas, para uma decisão majoritária do Colégio de Líderes, né? E não foi uma decisão única dele, ele consultou ali os pares. Tanto é que o próprio Sóstenes Cavalcante, ele, entre aspas, acaba passando pano para Hugo Mota e critica uma decisão dos líderes ali, né? Inclusive, convido todo mundo a ler a reportagem da Lara Alves no nosso portal também, mostrando como que a oposição, entre aspas, passa pano para Hugo Mota, mesmo depois dele anunciar que o requerimento de urgência não vai entrar na pauta da semana que vem. E aí, uma outra questão que eu quero levantar também, né, é como o que
foi feito, né, as articulações, as negociações que aconteceram para que essa decisão fosse anunciada hoje no sentido de não pautar o requerimento de urgência do PL da anistia, os pormenores a gente nunca vai saber, mas a gente precisa também dar um crédito para o governo federal, né, para a articulação do governo federal junto ao Congresso, e aí não só a ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, mas o próprio presidente Lula. A gente precisa lembrar desse jantar que aconteceu ontem à noite para discutir essa questão, enfim, né, para discutir uma série de questões, mas tendo ali o Hugo Motta como interlocutor também, ou seja... o Hugo Motta vinha sofrendo todas essas pressões, mas encontrou ali, nessa discussão junto ao Colégio de Líderes, uma forma de tentar sair bem, e na minha avaliação, acabou saindo bem sim, com governo, com oposição e, claro, com os líderes. Por quê? Para ele também conseguir... fazer com que suas pautas ali, seus projetos, suas bandeiras tramitem na casa, para que ele tenha ali a sua marca registrada quando acabar a gestão, ele precisa de ter uma boa relação com os líderes, com as diversas bancadas. E acho que conseguiu fazendo toda essa articulação, pessoal. Acho que são 2 pontos, né? Na verdade, como teve um vácuo ali de pautas no Congresso, a questão do PL da anistia acabou ganhando bastante força, porque até então a gente não via pautas relevantes, e com isso a oposição começou ali a ganhar as redes sociais. Mas até o que eu disse aqui ontem, o governo Lula, ele subestimou demais ali a oposição, minimizava, falava que não ia conseguir o número de assinaturas ali para o PL da anistia, e a gente viu que metade das assinaturas foram deputados da base do governo. O PL agora está prometendo essa obstrução, tanto ali no plenário, uma obstrução no plenário e nas comissões também. Só que o que acontece agora? A gente viu que da primeira vez que o PL também prometeu essa obstrução, não foi uma obstrução muito assim, porque quando surgiu pautas relevantes, quando a gente estava falando do PL da reciprocidade, quando surgiu a questão ali dos tarifaços do Trump, o PL recuou. Então, a tendência, assim, pelo menos é o que a gente acompanhou até agora, porque quando você fala que você vai obstruir pauta, você também leva a culpa de assuntos não importantes não serem votados. E a gente tem a PEC da segurança, o Lula até entregou hoje essa PEC e já ganhou o número. A PEC da segurança é uma pauta cara ali para os parlamentares do PL. Então agora vamos ver até que ponto que vai realmente continuar essa obstrução. Eles tinham falado que a obstrução, eles não iam fazer obstrução em 2 pontos. Na questão ali do processo do Glauber Braga, que a gente vai até comentar aqui no jornal também, eles não iam fazer obstrução a esse processo, e nem eles iam trancar também ali a questão ali de sustação penal do Alexandre Ramagem. Mas a expectativa, como aconteceu da primeira vez, é que essa obstrução fique ali nas pautas secundárias, né, Léo? Justamente, eu acredito sim que esse afastamento do Jair Bolsonaro por razões médicas deixou o Sóstenes ali muito bloco do eu sozinho. Não sei se a Larissa concorda comigo. A gente tem outros parlamentares, tanto na Câmara quanto no Senado, trabalhando pelo PL da anistia, mas a voz de Jair Bolsonaro presente ali no dia a dia em Brasília, indo visitar os gabinetes, conversando com políticos e até mesmo com integrantes do Judiciário, trazia um grande peso. E a Larissa lembrou bem, a gente tinha deixado meio que de lado esse papel da Gleisi Hoffmann, né, ministra de Relações Institucionais, e foi uma grande polêmica quando ela foi escolhida para o posto. Até mesmo o mercado financeiro ficou meio abalado, né, no dia que ela foi anunciada, as bolsas de valores registraram aí baixa, queda nos seus ativos, mas a Gleisi tem conseguido desempenhar um papel muito mais eficaz a favor do governo do que o seu antecessor Alexandre Padilha, que era ministro e que tinha embates constantes ali com Arthur Lira. Mudou-se o presidente da Câmara, mudou-se também o ministro de Relações Institucionais, e a gente tem visto aí algumas vitórias do governo, mas que eu ainda acho que são vitórias muito pequenas.
Acho que o governo está demorando demais a agir, a tomar uma atitude a favor da própria base e está deixando os deputados muito abandonados ali naquele Congresso. Nessa questão aí, eu até perguntar para a Larissa, porque a gente viu o líder do governo já defendendo uma questão ali de dosimetria das penas. Então, a partir do momento que a gente vê os parlamentares defendendo ali uma revisão dessas penas ali, principalmente dos crimes cometidos no dia 8 de janeiro, o PL da anistia vai perdendo força um pouco, né? Então, se você tem o líder do governo já defendendo uma dosimetria das penas, a tendência é que talvez esse projeto da anistia possa ser mudado. Larissa, você acha que tem condições para isso? Ô, Letícia, eu acho que eu vou mais na linha do seu primeiro comentário, que é como que essa questão vai perdendo força, sim. Eu acho que dois fatos vão ser determinantes para a gente saber se nos próximos dias, assim, nas próximas semanas, de fato há um encaminhamento no sentido de discutir as penas no âmbito do Congresso ali, no âmbito do PL da anistia, que é a retomada amanhã do julgamento da Débora, que pichou a estátua da Justiça com aquela frase "perdeu mané com batom", né? O STF retoma amanhã no plenário virtual esse julgamento. A gente lembra que aquele posicionamento do ministro Luiz Fux durante o julgamento da primeira turma do núcleo crucial da denúncia da Procuradoria-Geral da República da tentativa de golpe de Estado, né, que envolvia ali o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros aliados. Aquele posicionamento do ministro Luiz Fux, justificando o pedido de vista, justificando o pedido de mais tempo para análise, quando ele questiona a alta pena, aquela pena muito alta que foi dada para Débora, que foi definida ali de 14 anos, aquilo agradou muito a oposição, né? Agradou muito os aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, acho que conforme a gente for observando o andamento desse tema, especificamente da questão da Débora, a partir de amanhã, isso também vai ditar um pouco do que pode acontecer no Congresso. E aí, pessoal, ainda dentro dessa questão do PL da anistia, o Léo falava sobre ali um bloco do eu sozinho em relação aos Sóstenes. Léo, eu nem acho que seja um bloco do eu sozinho, mas o partido demonstrou que não está tendo força para pressionar por meio da manobra de obstrução da pauta da Câmara dos Deputados. A Letícia lembrava que já tentaram fazer isso de outra vez, lá em 8 de abril, se eu não me engano, 7 e 8 de abril ali. Antes disso, o PL tinha entrado em obstrução na Câmara por causa dessa questão da anistia. Quando foi ali no início do mês, anunciou que não ia continuar, até para fazer um gesto ao Hugo Mota, para tentar pressioná-lo de uma outra forma. Mas a verdade é que não estava conseguindo mesmo segurar essa obstrução. Promete uma obstrução agora, mas que a gente não tem certeza se eles vão conseguir fazer de novo, fazer mais uma vez. E outro ponto que eu queria levantar, e aí foi um furo de reportagem da Lara Alves e também da Ana Paula Ramos, as repórteres aqui de Brasília, que hoje houve uma debandada de assinaturas de deputados do Podemos do requerimento de urgência. A gente lembra que esse requerimento para votar com urgência o PL da anistia foi protocolado pelo Sóstenes com 262 assinaturas. Hoje, em 4 horas, 4 deputados do Podemos pediram a retirada de suas assinaturas do requerimento, né? A gente cai aí... O mínimo necessário para que esse requerimento possa tramitar oficialmente é de 257 assinaturas, ele foi protocolado com 262. Tiramos 4, ele ainda está com o mínimo necessário, mas correndo um risco forte. E isso é muito simbólico, isso é muito mais do que simbólico, né? Isso é, de fato, uma atitude pragmática que pode interferir na tramitação oficial, no rito burocrático, mas também isso ocorre após a reunião do Colégio de Líderes, em que houve uma decisão ali. Então, a sensação que a gente tem é que os deputados começam a se sentir confortáveis no sentido de falar, peraí,
Quando eu assinei, eu estava sob pressão ali e tal, não sei o quê, com medo. Mas agora que eu posso dizer que foi uma decisão do colégio de líderes, por exemplo, se alguém me questionar, eu posso argumentar, não, eu estou só seguindo aqui, inclusive o que a maioria dos líderes definiu, né? Então eu estou optando por retirar minha assinatura. Agora existe um argumento maior, digamos assim. Existe um argumento chancelado por uma reunião de colégio de líderes que pode servir, sim, de justificativa para esses deputados. Então, acho que o PL, né, a oposição precisa, sim, entrar nesse modo de alerta, se quiserem, de fato, pressionar e ver esse requerimento sendo analisado no plenário. Outro ponto que eu queria levantar, só para finalizar e já devolvendo para vocês, o Léo falava ali sobre Gleisi Hoffmann e como que ela foi criticada, etc, etc. Eu tenho a impressão que esse cargo, né, de ministro das Relações Institucionais é aquela música Dias de Luta, Dias de Glória, né? Porque quando a cassação de Glauber Braga foi aprovada no Conselho de Ética da Câmara, foi um dia de luta e derrota, né? Foi tido ali como uma derrota para o governo. E agora, com essa decisão de hoje de não pautar o requerimento de urgência do PL da anistia na semana que vem, pode ser considerado uma vitória para o governo. E, claro, isso cai no colo da Gleisi, porque ela está nessa interlocução do executivo com o legislativo. Então, acho que é bem isso, assim. A gente está vendo como que, inclusive, as coisas aqui em Brasília mudam muito rapidamente, né, gente? Mudam a todo momento e a gente tem que estar sempre atento aos sinais e devolvo para vocês, Léo e Letícia. Larissa, eu só quero entender uma dúvida, porque o Sóstenes Cavalcante, ele se apressou em protocolar o requerimento de urgência para evitar essa debandada de assinaturas. Agora, mesmo com esse projeto, com esse requerimento protocolado, as assinaturas ainda podem ser retiradas e ainda corre o risco desse requerimento mais nem conseguir mais entrar em votação? Pode sim, Léo. O que acontece, né? Depois que ele vai, então, para o sistema da Câmara, ali, o sistema oficial, é um rito mais burocrático para você pedir essa retirada, né? Mas ela pode ser feita. O que o Sóstenes estava tentando evitar é que, antes de protocolar esse requerimento, é muito mais fácil, né? Só se avisar assim, não, gente, tira aí, né? Não, tira aí oficialmente, etc. e tal. Não tem aquela burocracia toda, é mais fácil de pedir a retirada. Agora, com o requerimento já no sistema, é mais difícil, mas ainda assim é possível sim, Léo.